ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdo a todos os ouvintes com a santa paz de Jesus Cristo. É muito bom tê-los aqui de novo, mais uma vez. Nós daremos continuidade no dia de hoje na santa palavra do Senhor Jesus Cristo, do capítulo de número 6 do livro dos Gênesis. O livro dos Gênesis, ele é composto por 50 capítulos. Glória a Deus, é muito capítulo. E nós ainda estamos no capítulo de número 6. Ainda falta então 54 capítulos pela frente do livro dos Gênesis. É muita coisa, mas nós vamos maratonar, se Deus assim permitir, se Ele ainda não voltar antes, se Ele assim não me tirar da terra antes, nós iremos conseguir maratonar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sendo o livro do Gênesis com 50 capítulos, o livro do Êxodo com 40 capítulos, livro de Levítico com 27 capítulos, o livro de Números com 36 capítulos, o livro de Deuteronômio com 34 capítulos, o livro de Josué com 24 capítulos, o livro de Juízes com 21 capítulos, o livro de Ruth, 4 capítulos, 1 Samuel, 31 capítulos, 2 Samuel, 24 capítulos, 1 Reis, 22 capítulos, 2 Reis, 25 capítulos, 1 Crônicas, 29 capítulos, 2 Crônicas, 36 capítulos, Esdras, 10 capítulos, Neemias, 13 capítulos, Esther, 10 capítulos, Jó, 42 capítulos, livro de Salmos, 150 capítulos, eita glória! E só o Salmo de número 119 tem 176 versos, eita aleluia! Livro de Provérbios, 31 capítulos, Eclesiastes, 12 capítulos, Cantares de Salomão, 8 capítulos, Isaías, 66 capítulos, Jeremias, 52 capítulos, Lamentações de Jeremias, 5 capítulos, Ezequiel, 48 capítulos, Daniel, 12 capítulos, Oséias, 14 capítulos, Joel, 3 capítulos, Amós, 9 capítulos, Obadias, 1 capítulo, Jonas, 4 capítulos, Miqueias, 7 capítulos, Naum, 3 capítulos, Abacuque, 3 capítulos, Sofonias, 3 capítulos, Ageu, 2 capítulos, Zacarias, 14 capítulos e Malaquias, 4 capítulos. Encerramos o primeiro testamento, ou conhecido Antigo Testamento. E quando nós concluímos o Antigo Testamento, é óbvio que nós vamos também para o Novo Testamento, o Segundo Testamento, o Novo Testamento, que inicia com o livro de Mateus, de 28 capítulos, livro de Marcos, 16 capítulos, livro de Lucas, 24 capítulos, João, 21 capítulos, Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, Romanos, 16 capítulos, 1 Coríntios, 16 capítulos, 2 Coríntios, 13 capítulos, Gálatas, 6 capítulos, Efésios, 6 capítulos, Filipenses, 4 capítulos, Colossenses, 4 capítulos, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos, 1 Timóteo, 6 capítulos, 2 Timóteo, 4 capítulos, Tito, 3 capítulos, Filemon, 1 capítulo, Hebreus, 13 capítulos, Tiago, 5 capítulos, 1 Pedro, 5 capítulos, 2 Pedro, 3 capítulos, 1 João, 5 capítulos, 2 João, 1 capítulo, 3 João,
um capítulo, Judas, e não é o Iscariote, tá bom? Esse é o livro de Judas, um dos discípulos de Jesus. Jesus tinha dois discípulos com o nome de Judas, um era Iscariote, o outro não. Então, Judas, que escreveu o livro de Judas, não sendo ele Iscariote. Iscariote cometeu um suicídio, ele foi se matar enforcado e acabou a corda não aguentando, se arrebentou no chão, se estrepou todo. Não foi esse que escreveu o livro de Judas. Outro Judas escreveu o livro de Judas, composto por um capítulo. É o livro de Apocalipse, composto por 22 capítulos. O livro mais temido. Eu acho que o livro mais temido é o livro de Apocalipse e também o livro menos compreendido. Porque o livro de Apocalipse ele é composto por enigmas, metáforas. Tem muitas palavras enigmáticas, muitas palavras figurativas, com expressões de figura de linguagem, com expressões de enigmas, com expressões de metáforas. E ele escrevendo ali, então tem muita coisa ali como difícil de compreender no livro do Apocalipse. Toda a Bíblia ela tem que ser interpretada pelo Espírito Santo. Ponto. Tem gente que não interpreta a Bíblia segundo o Espírito Santo, interpreta a Bíblia segundo a sua própria interpretação. Erro fatal. Erro fatal. E nível de morte. Erro fatal. E o livro de Apocalipse, toda a Bíblia tem que ser interpretada pelo Espírito Santo, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não existe interpretação. As Assembleias de Deus interpretam assim, as Adventistas interpretam assim, a Católica Romana interpreta assim, a Budista interpreta assim, os Espíritos interpretam assim, os Macumbeiros interpretam assim, não sei mais quem interpreta assim. Para com isso! Ninguém tem que interpretar a Bíblia segundo a si mesmo. A Bíblia tem que ser interpretada segundo o Espírito Santo. Porque eu acredito assim, porque eu acredito assim. Não, pode parar, não é do jeito que você acredita, é do jeito que está escrito. Você tem que acreditar no que está escrito aqui e o que o Espírito Santo de Deus revela. Não é segundo os seus ideais, não é segundo as suas interpretações, não é segundo o que você acredita, é segundo o que está escrito aqui. Se quiser acreditar no que está escrito aqui, acredite. Se não quiser acreditar, azar o seu, problema seu. Porque você acreditando ou não acreditando no que está escrito aqui, isso aqui vale mais do que você, tá? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Foi ele que falou, ele que determinou. Foi escrita por homens. Sim, você queria que fosse escrito por quem? Por um macaco? Você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um jumento? Por um jegue? Por um crocodilo? Você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um alienígena? Desce o alienígena lá. Que isso, irmão? Palhaçada, é óbvio que a Bíblia foi escrita pelo homem. Claro que a Bíblia foi escrita por seres humanos. A Bíblia foi escrita por seres humanos, isso é óbvio. Tá na cara. Mas não foi inspirada pelos seres humanos. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que desceu sobre esses homens e mulheres de Deus que está relatado na Bíblia. E os santos que escreveram a Bíblia. Se não me engano, são 42 escritores que canonizaram a Bíblia com 66 capítulos, tá bom? A Bíblia é óbvio que ela foi escrita por homens. Não foi escrita por alienígena, não foi escrita por animais. Para de viajar. Não foi uma árvore que escreveu a Bíblia, não foi um periquito que escreveu a Bíblia, não foi um jegue que escreveu a Bíblia. Jegue é tu que fica falando, a Bíblia foi escrita por homens, não é a palavra de Deus. Tu que é um jegue. Vai te converter, rapaz. Você queria que quem escrevesse a Bíblia fosse quem? Pelo amor de Deus, cada gente que. Tem cada abençoada na face da terra que a gente fica até meio doidinho, né? Como mencionado no último capítulo, na última vez, eu mencionei que eu tinha um chapéu de palha. Tá aqui meu chapéu de palha. Eu comprei ele. Depois que eu mencionei na minha última pregação que eu tinha um chapéu de palha e queimei ele. Não é esse aqui. Depois eu mencionei que eu comprei outro chapéu de palha, que é esse aqui. Eu gostei tanto de usar chapéu de palha
Eu achei magnífico usar chapéu de palha. Eu gosto de usar chapéu de palha. É que minha cabeça ela é tão pequenininha. A minha cabeça parece uma cabeça de uma criança de 5 anos. A minha cabeça é tão pequenininha, gente. A minha cabeça é tão pequenininha. E o chapéu de palha já ele é grande para mim. Então ele fica meio largo. Se der um vento aqui, o chapéu de palha sai voando para lá. Mas é, aí o meu cabelo tá um pouquinho grande, então parece que dá uma ajuda, ou dá um volume aqui de cabelo para poder fixar o meu chapéu de palha. Esse aqui não é o chapéu de palha considerado idolatria, não tem a fita vermelha, não representa One Piece, não quer dizer, não tô fazendo idolatria a Luffy do bando de chapéu de palha, Mugiwara, tá? Aquele chapéu que representava idolatria, eu botei fogo nele. As cinzas dele já devem estar por aí em algum lugar na terra, que eu botei fogo, para a glória de Deus. Bom, meus queridos amados ouvintes, como diz o pastor Reginaldo Ribeiro, pelo meu tamanho eu já falei demais. Eu acho que eu vou adotar um pouco esse jargão do pastor Reginaldo Ribeiro, pastor do Ministério do Belém. Ele é pastor lá em Jabuticabal, do Ministério do Belém. Ele pregou no Gideão esse ano. Eu comecei a imitar ele nessas partes quando eu falar demais. Eu falo, pelo meu tamanho, eu já falei demais. Vamos entrar na palavra. Eu gosto quando ele fala isso. É uma bênção de Deus. E também eu bebo muita água, graças a Deus, a saúde. Nós paramos no último vídeo que nós gravamos, que nós pregamos, que nós meditamos na Santa Palavra de Deus. No último vídeo que nós meditamos na Santa Palavra de Deus, nós paramos no versículo de número 11. Nós iremos dar continuidade a partir de agora, a partir do versículo de número 12. E vamos parar, só Deus sabe onde. Só Deus sabe, vai depender do Espírito Santo. Ele que vai determinar a hora, o versículo, nós vamos parar. Mas enquanto ele não manda a gente parar, nós vamos estar anunciando aí a santa palavra de Deus. O versículo de número 12 começa dizendo assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Só no capítulo de número 6, Deus fala 3 vezes que a terra está corrompida, que a terra havia se corrompido. Só no capítulo de número 6. E nós vemos aqui, como nós já vimos antes, nós estamos vendo aqui de novo, que Deus resolveu acabar com a terra, o planeta Terra, por causa da corrupção dos homens. O homem se corrompeu, a humanidade se corrompeu, as mulheres se corromperam, óbvio, não é? Porque o homem não se corrompe sozinho, não existe só homem na face da terra, existe mulher também. Claro que quando nós falamos homens, a gente abrange toda criatura, toda a raça humana, né? Mas para algumas mulheres aí se sentirem inclusas, homens e mulheres, raça humana, os seres humanos se corromperam, traíram Deus, negaram Deus, deixaram Deus, abandonaram Deus, deram mais valores a si mesmo, deram mais valores aos seus próprios ideais, deram mais valores às suas próprias ideologias, deram mais valores aos seus próprios pensamentos, deram mais valores aos seus próprios achismos. E devido a isso veio a corrupção, veio a maldade, veio a mentira, veio a traição, veio a matança, a pornografia, a prostituição. Os dias que vivemos hoje não é diferente dos dias de antigamente. As pessoas estavam corrompidas, elas se corrompiam, casavam, davam-se em casamento, era um casamento atrás do outro, casa hoje, separa amanhã.
gastar 15 mil numa festa, 25 mil numa festa, 30 mil numa festa de casamento e não dura uma semana já tá divorciado, não dura um mês tá divorciado, não dura um ano tá divorciado. E infelizmente assim, casa com um separa, casa com o outro separa, casa com o outro separa, casa com o outro separa, aí se ilude com o homem e começa a casar com mulher. É assim, geralmente a maioria das mulheres que se tornaram lésbicas é por causa de desilusão amorosa. E eu posso falar isso porque eu tenho duas amigas, duas pessoas que eu conheço, duas, duas meninas com quem eu trabalhei no passado, quando eu trabalhava no Extra, isso há mais de 10 anos. Mulheres que tiveram desilusões amorosas com cafajestes, porque isso não são homens, são pilantras, cafajestes, bando de sem noção, ordinários, safados, bando de sem vergonha, que trata a mulher como objeto sexual, que trata a mulher como se fosse nada, como se fosse só um negócio para se autossatisfazer, que trata a mulher como lixo, que não trata a mulher como devia se tratar uma mulher. E com muito desrespeito, elas acabaram tendo desilusões amorosas com homens, tiveram desilusões amorosas com relacionamentos com os homens, e quando percebi, elas já estavam casadas com mulheres. Eu não falei nada, o que eu posso fazer é orar, jejuar por elas, para que esse casamento homoafetivo dê errado e que o Espírito Santo possa convencê-las que este não é o caminho certo, que este não é o caminho correto, que isso é ofensa a Deus, que isso na verdade não é felicidade verdadeira, vocês estão sendo iludidas por si mesmos, é uma falsa felicidade, isso é uma mentira. Podemos dizer aqui que eu vou usar um jargão que muitos podem conhecer, isso aí não passa de um genjutsu. Muitos não vão saber, mas quem sabe, é para você que sabe o que é um genjutsu, isso que você está vivendo aí é um genjutsu. E para se liberar, e tem que se libertar disso. E você não tem força para se libertar desse genjutsu. O único que pode te libertar desse genjutsu é quem está fora. É o Espírito Santo de Deus que pode tocar em você e te libertar. É Jesus Cristo que pode tocar em você e te libertar. Jesus Cristo é o único que pode tocar em você e te libertar desse genjutsu falso. Você está vivendo um genjutsu. Quem sabe até um genjutsu mais aprofundado como o Tsukuyomi. Bem aprofundado, bem profundo. Você acha que está feliz, você acha que está vivendo uma felicidade, mas não está. Podemos usar até mesmo o filme Matrix. Você acha que está feliz, você acha que está vivendo a verdade, você acha que está vivendo a realidade, mas você só está sendo escravo, você só está sendo enganado, você só está sendo usado. É isso que o diabo está fazendo com você, ele está te usando. Está usando a sua força vital para se autossatisfazer, para ofender a Deus, acabar com a humanidade, acabar com a integridade da raça humana, como no filme de Matrix, como no Tsukuyomi. Só querem, o Satanás só quer acabar com você, só quer acabar com a tua vida. Ele finge uma felicidade, ele finge uma história boa, que você acha que está vivendo nas drogas, no álcool, na prostituição, no sexo, num casamento homoafetivo, mas na verdade isso tudo não passa de um genjutsu. Nada disso é verdade. Tudo isso é mentira. Você está sendo enganado por Satanás. Ele fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, através de ideologias, através de pensamentos, através de desilusões. O diabo aproveitou a sua fraqueza e te colocou no Tsukuyomi, te colocou numa Matrix. E o único que pode te libertar é Jesus Cristo. O único que pode te convencer disso é o Espírito Santo. Então, peça para o Espírito Santo te convencer, peça para ser tocado por Jesus,
Peço para ser tocada por Jesus, para ser liberto desse genjutsu, para ser liberto desse tsukuyomi, para ser liberto dessa maldade dos homens, dessa maldade de Satanás, para ser liberto disso. Você não está feliz. Você acha que está feliz, você acha que está vivendo uma felicidade, mas na verdade você está sendo enganado. Na verdade, você está sendo enganada por Satanás e os demônios. Bendito seja o nome do Senhor. A terra está corrompida. A terra está corrompida. Quando Deus olha de cima para baixo, ele vê o que a gente costuma ver nos filmes de Resident Evil, nos filmes de Apocalipse Zumbi, A Noite dos Mortos, nos filmes, até os coreanos estão fazendo uns filmes bons de zumbi, eu já assisti, não vou negar, eu gosto, não vou negar que eu já assisti, que eu acho interessante assistir esse tipo de filme, Apocalipse Z, eu acho interessante esses filmes, eu gosto de acompanhar, assistir toda a saga Resident Evil. Sei que não é um negócio muito bom de assistir, porque o Resident Evil significa casa de demônio, né? Como deixa bem claro que um zumbi é, na verdade, casa de demônio, é um morto vivo, um morto que anda, um morto que corre, um morto que tem a capacidade de se alimentar, tem uma capacidade de estar vivo mesmo estando morto. E posso falar uma verdade para você? Apocalipse é revelação. Apocalipse, na verdade, significa revelação. Na verdade, esses filmes de apocalipse zumbi só estão relatando a realidade. Só estão relatando a verdade em que vivemos. Você está morto espiritual. Você está morta espiritualmente. Você anda, você come, você bebe, você dirige, você fala, você se comunica, mas na verdade você está morto espiritualmente. Você está morta espiritualmente. Você não passa de um zumbi. Mas eu quero te apresentar o dono da vida, Jesus Cristo. Se ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, se ele ressuscitou a filha de Jairo, se ele ressuscitou a Lázaro, que já estava podre, que já estava fedendo, se ele ressuscitou a Lázaro, ele pode ressuscitar você. Ele me ressuscitou. Eu era um zumbi, eu era um morto-vivo. Eu bebia, eu comia, eu andava, me vestia, trabalhava e estava no álcool, estava no fumo, na pornografia, na prostituição, na safadeza, baile funk. Se eu não baforasse um lança, não era baile funk, tinha que sacudir a lata. Não me sentia vivo num baile funk, tinha que baforar. E foi um vício que quase que me pegou. Eu nunca fiquei viciado em álcool, bebia só em casos particulares, mas quase que fiquei viciado, comecei a me viciar. Quando eu tava começando a me viciar, Deus me tira do mundo. Eu tinha umas garrafas de Contini Bianco, tinha Martini Bianco, tinha uma garrafa de cachaça São Francisco e já tinha virado uma garrafa de Dunher, conhaque, na minha casa, quando eu morava em São Bernardo. E estava morto. Mas quando Jesus Cristo me ressuscitou, eu estava me viciando no álcool, Jesus Cristo me ressuscitou. Eu peguei aquelas garrafas, joguei tudo na privada, descarreguei tudo o álcool na privada. Quando eu estava descarregando o álcool na privada, sentia uma ânsia de vômito, uma vontade de vomitar, só com o cheiro do álcool. Joguei as garrafas fora, reciclável, lógico. E não precisei mais beber, não precisei mais fumar, não precisei mais baforar, nunca mais eu precisei
cheirar cocaína com vontade de vomitar, porque quando eu bebia muito e ficava com vontade de vomitar, me falaram que a cocaína corta a ânsia de vômito e restaura. Eu tava pensando em vomitar e botar pra fora que melhorava, só que aí falaram, ó, vomita não, vou te apresentar um negócio aqui, ó, dá um cheiro aí, ó. Aí cheirei, de fato, aquela porcaria, ela tirou a náusea, a ânsia de vômito, só que estragou a vida. Estraguei meu nariz. Na época de frio, eu acordo, começo a espirrar, vou dormir espirrando, saio de chuveiro espirrando, saio da coberta espirrando. Meu nariz ficou hiper frágil. Acabei com meu nariz. Qualquer hora, qualquer coisa, eu tô espirrando, do nada começo a espirrar e tem que ficar tomando antialérgico para parar de espirrar. Meu nariz ficou hipersensível, meu nariz ficou detonado por causa dessa porcaria. Se eu pudesse voltar atrás e nunca ter usado, eu teria feito isso. Mas se eu pudesse voltar atrás e deixar de fazer tanta coisa, eu deixei de fazer. Ou seja, eu tava morto. Eu precisava de baile funk. Eu precisava de pornografia. Eu precisava de álcool. Eu precisava de drogas. Não era viciado em nada disso. Nunca me viciei. Se eu cheirei cocaína foi 2 vezes, 2, 3 vezes no máximo. Mas lança, eu tava sentindo falta de lança. Uma vez eu tava sentindo tanta falta de lança, tanta falta de lança, tanta falta de lança, que eu baforei gás de isqueiro. Não é brincadeira não, irmãos. Eu, eu tava com tanta vontade de fumar. Uma vez eu tava com tanta vontade de fumar que eu peguei umas folhas de louro, piquei as folhas de louro todinha, enrolei no papel e... Perdão. Eu enrolei no papel as folhas de louro, tudo picadinho, tudo moidinha. E fumei folha de louro. Eu tava com tanta vontade de fumar, tava com tanta ânsia de fumar, eu precisava fumar. Fumei, lança, folha de louro. Isso é porque eu tava morto. Eu tava morto. Mas Jesus Cristo me ressuscitou. Eu tava tão morto que eu precisava baforar alguma coisa. Eu tava sentindo a vontade de baforar de uma maneira tão grande que eu precisava baforar, que eu baforei gás de isqueiro. Eu baforei gás de isqueiro e deu um twin tão grande assim, que eles chamam de twin, né? Quando bate aquele negócio na mente ali, você fica... Que às vezes bate assim, você fica... Dá um treco, dá um negócio lá que, sei lá, irmão, não sei o que acontece, é um treco, uma sensação estranha, que eles chamam de twin, mas é uma sensação estranha, totalmente estranha. Totalmente ruim, não é nada bom. E eu ali baforei o gás de isqueiro ali, fiquei preocupado porque deu uma palpitação, porque gás de isqueiro certamente é bem pior que lança. Mas eu não me sentia bem se eu não tivesse no baile funk, não me sentia bem se não tivesse assistindo pornografia. Eu tava morto. Isso é ser morto. Isso é estar morto. Morto. Morto em ofensas de pecado. É dessa morte que a Bíblia se relata quando Deus diz: se comer desse fruto, certamente morrerás. O ser humano, quando nasce inocente, vai adquirindo consciência, ele está morto espiritualmente em ofensas de pecado. E o único que pode ressuscitar o ser humano é Jesus Cristo, e ele provou isso. Melhor do que isso, ele só não ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele só não ressuscitou o filho, a filha de Jairo, ele não só ressuscitou a Lázaro, ele só não cometeu esses 3 atos à toa, mas também para testificar que ele é o dono da vida, o dono da ressurreição, e para fortificar, para fechar com chave de ouro, ele mesmo ressuscitou. Para provar que ele é o dono da vida, para não ter dúvidas que ele é o dono da vida, que ele é o único que pode dar vida eterna, que ele é o único que pode ressuscitar os mortos, tanto os espirituais quanto fisicamente. O maior milagre de ressurreição não é quando o morto ressuscita fisicamente,
é quando o morto ressuscita espiritualmente. O maior milagre de ressurreição não é quando o morto ressuscita fisicamente, é quando o morto ressuscita espiritualmente. E eu estava morto espiritualmente, em ofensas de pecado. Eu era um zumbi, eu comia, bebia, eu estava morto. Tava tipo eu tava tipo num genjutsu, tipo num tsukuyomi. Eu achava que tava feliz nas drogas, eu achava que tava feliz no álcool, eu achava que tava feliz na pornografia, eu acho que tava feliz no fumo, eu acho que tava feliz na imundície do pecado, mas eu não tava. Eu tava sendo enganado por Satanás. Eu tava sendo enganado pelo diabo. Mas aí, Jesus Cristo me libertou, me salvou, me transformou e me deu vida. E da mesma maneira que ele fez comigo, ele pode fazer com você. Porque da mesma maneira que no versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estavam corrompida, ele continua olhando para a terra. Deus olhou naquele tempo, e Deus continua olhando. E Deus está olhando para a terra, e a terra está corrompida. Deus ainda vê a terra corrompida. A terra ainda está em ofensas de pecado. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, é os dias de hoje, irmão. Como diz o pastor Elias Torralbo, a Bíblia é tão atual quanto o jornal que vai sair de amanhã. O jornal que vai sair de amanhã é mais desatualizado que a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia hoje é mais atual que o jornal que vai sair depois de amanhã. Porque olha só, viu Deus a terra estava corrompida, toda a carne havia se corrompido do seu caminho sobre a terra. Estava todo mundo corrompido, todo mundo perdido, todo mundo desfocado, todo mundo morto espiritualmente. Mas Deus viu Noé, Deus achou Noé. Nós vamos ver nos versículos futuros. Jesus Cristo veio à terra. A vida encarnada veio à terra. Ele se auto-ressuscitou. Ele mostrou que tem um domínio sobre a morte e tem um domínio sobre a vida. Ele mostrou ter um domínio sobre a morte porque ele ressuscitou. Ele mostrou ter um domínio sobre a vida porque ele ressuscitou. E onde ele está agora? Ao lado de Deus, o Cordeiro de Deus vivo. O Espírito Santo que está entre nós. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós falamos que Jesus está presente nessa casa, nós na verdade estamos fazendo referência ao Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, ele não vai descer do céu. É o Espírito Santo que está na igreja. Jesus Cristo está lá no céu, sentado no seu trono, ao lado de Deus. Quando é necessário ele descer, ele desce. Quando é preciso ele descer e resolver umas coisas aqui, ele desce. Quando é necessário e carece disso, ele faz isso. Opa. Quando é necessário fazer, ele faz. Mas não é sempre. Porque as obras, os milagres, os manifestos são operados através do Espírito Santo. Os apóstolos fizeram milagre através do Espírito Santo. No século passado, os milagres aconteciam era através do Espírito Santo. E nos dias de hoje, os milagres acontecem, podem acontecer de acordo com o Espírito Santo. A presença que nós sentimos na igreja, a gente fala, Deus está na casa. Quando nós falamos Deus está na casa, nós estamos falando do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. E é um só com Deus. Espírito Santo é um só com o Pai e um só com o Filho. Ou seja, o Filho é um só com o Pai, e o Espírito Santo é um só com o Filho. O Espírito Santo é um só com o Filho e um só com o Pai. Jesus Cristo é o Filho é um só com o Pai. O Pai é um só com o Filho. O Pai é um só com o Espírito Santo. O Filho é um só com o Espírito Santo. Eu sei que é difícil de você entender, mas vamos lá. O Espírito Santo é um com o Filho, o Filho é um com o Pai. O Pai é um com o Filho, o Filho é um com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um com o Pai é um com o Espírito Santo. Então, quando nós falamos, o Espírito Santo, Deus está aqui, sinta a presença dele, Jesus está na casa. Quando nós falamos de Deus e de Jesus, quando nós estamos fazendo referência ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Por isso que quando nós falamos onde está 2 ou 3 reunidos, ali no meio estarei, a gente fala, tem pouca gente aqui, tem 5, tem 3, mas a Bíblia já diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então Deus está em nosso meio. É óbvio que Deus está em nosso meio, meu querido. Se você estivesse sozinho na igreja, também Deus estaria no meio. Se você também estivesse sozinho ali na igreja, você também estaria com Deus.
Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo não anda sozinho. Na sua casa, no seu trabalho, na condução de ônibus, mas quando você vai entrar no bar, o Espírito Santo te deixa. Aí quando você sai, o Espírito Santo continua fora de você, até você se arrepender. Porque se você entra no bar para evangelizar, entregar um folheto, falar do amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pode tirar eles daquela vida devassa, quando você entra no bar para entregar um folheto é uma coisa. Quando você entra no bar para evangelizar é uma coisa. Agora, quando você entra no bar para beber, para se assentar na roda dos escarnecedores, para ficar conversando, para jogar a conversa fora, para ficar jogando baralho, aí é outra coisa. Quando você entra no bar para sentar na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, ficar contando piadinha, ficar jogando baralho, você é ímpio, tá seguindo o caminho dos ímpios e vai acabar indo pro inferno também se não sair desse caminho. É outra coisa. Você entrar no bar para entregar um folheto para falar de Jesus Cristo do Evangelho é uma coisa. Para você entrar no bar para sentar ali, para ficar ouvindo, contando piada, conversando, jogando baralho é outra coisa. E tem gente que faz até pior, além de só jogar baralho e ficar conversando, conversa fora, contando piadinha, ainda vai beber ainda um golinho. Vai dar um trago. E se diz ser cristão. Isso é pecado e vai te levar para o inferno. Sai dessa. Foge disso. Sai dessa daí, jovem. Sai disso daí. Você tá morto, você tá morrendo. Deixa Jesus Cristo te ressuscitar. Deixa Jesus Cristo te ressuscitar. Se você entra no bar para evangelizar, o Espírito Santo está com você. Agora, se você entra no bar para fazer qualquer outra coisa, o Espírito Santo não está com você. Porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. Deus não está com você. Porque Deus só vai estar com você através do Espírito Santo. Jesus Cristo não está na sua vida. Porque Jesus Cristo só pode estar na sua vida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templo imundo. O Espírito Santo não habita em casa imunda. Então deixa Jesus Cristo cuidar da casa. Deixa Deus edificar a casa. Deixa Jesus Cristo limpar a casa. E deixa o Espírito Santo morar na casa. Quando for a casa, é isso aqui. Se Deus não edificar, em vão eu oro, em vão eu jejuo, em vão eu busco. Deus tem que edificar, Jesus Cristo tem que lavar, limpar, curar, transformar, para que o Espírito Santo possa habitar. Isso funciona para mim e também funciona para você. Da mesma maneira que é para mim, é para todos. Segundo o quê? Segundo o que está escrito aqui. Então Deus continua olhando para a terra e a terra continua corrompida na maldade, nos prazeres mundanos, achando que estão felizes, achando que estão vivos, mas na verdade eles estão mortos em ofensas de pecado. Mas Jesus Cristo pode ressuscitar. Os filmes de apocalipse zumbi, eles estão revelando o que realmente você é sem Jesus. Aquelas pessoas que interpretam os zumbis, aquelas pessoas que estão interpretando os zumbis, as pessoas contaminadas, com os olhos brancos, os olhos virados, com a boca toda zoada, todo torto, todo estranho, agindo de maneira toda horripilante. Porque tem gente que tem medo de assistir esse tipo de filme. E tenha medo mesmo. Só que aquilo dali está revelando o que o ser humano é atualmente. O mundo está revelando o que o mundo é hoje. Está todo mundo morto em ofensa de pecado. Você que não tem Jesus Cristo na vida, você que não segue a Jesus Cristo, você está morto igual ali no filme Guerra Mundial Z. Você está morto igual ali no filme na Noite dos Mortos. Você está morto igual ali no filme da Zumbilândia. Você está morto ali igual no filme da saga Resident Evil. Você está morto, você é um zumbi. Você come, você bebe, você acha que está feliz, você se reúne com as pessoas, mas na verdade você está contaminado. E você persegue os que não estão contaminados e quer que os não contaminados sejam contaminados também. Não é isso que os zumbis fazem? Os zumbis perseguem as pessoas não contaminadas e contaminam as pessoas para as pessoas se contaminarem e serem como elas. Quando um zumbi morde ou arranha, a pessoa fica contaminada e acaba se tornando um zumbi também. É os dias de hoje. O mundo está em pecado.
O mundo está contaminado. E o mundo está correndo atrás daqueles que buscam a santidade para corromper os que são santos. O mundo está atrás daqueles que vivem em santidade, em oração, em jejum, que estão na vida em Cristo. O mundo está correndo atrás daqueles que estão com vida para quê? Contaminar eles, para que eles sejam contaminados. E sendo eles contaminados, serem como o mundo, para serem aceitáveis. Ou seja, os zumbis não aceitam pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis têm que ser transformadas em zumbis. Essa é uma das ideologias do filme. Essa é uma das ideias do filme. E é assim que funciona na vida real. As pessoas que estão mortas espiritualmente perseguem as pessoas que estão vivas espiritualmente para contaminá-las. E sendo elas contaminadas, deixarem de serem santas e serem pecadoras, assim como eles são. Os pecadores querem que nós sejamos pecadores como eles. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, Jesus Cristo veio para ressuscitar. E o que nós fazemos? Nós pregamos, nós evangelizamos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, intercedemos, repreendemos. Tudo em nome de Jesus. Porque Jesus é o único que pode nos proteger, Jesus Cristo é o único que pode nos guardar. Nós somos alvejados dia e noite por palavras, por visões, por músicas. Dia e noite nós somos alvejados pelas ofensas de pecado, dia e noite. Por onde um cristão passa, por onde um santo passa, por onde uma pessoa que está viva passa, uma pessoa que quer viver em santidade o Senhor passa, ele é alvejado por Satanás, através dos olhos de uma pessoa que usa uma roupa curta, através dos olhos de uma pessoa que está sem camisa, seminua na rua, através das músicas que entram, através das palavras sujas que as pessoas falam. De 10 palavras que as pessoas falam, 12 é palavrão. As pessoas estão totalmente contaminadas, totalmente devassas, totalmente perdidas, totalmente mortas. Mas Jesus Cristo pode ressuscitar. Os dias de hoje não é diferente dos dias de antigamente. As pessoas estão mortas em ofensa de pecado e só o Senhor Deus pode ressuscitar. Deus ainda está olhando para a terra e ele ainda está vendo pessoas corrompidas no seu próprio caminho sobre a face da terra. Deus está contemplando um monte de pessoas mortas. E o livro de Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. É a nossa missão como cristãos: pregar, evangelizar, interceder, para que a misericórdia de Deus possa prevalecer e eles possam receber a vida que há em Jesus Cristo, para que eles possam ser vivos em Jesus Cristo, para que eles possam ser tocados por Jesus Cristo e sair dessa desilusão satânica, dessa ilusão maligna, desse genjutsu, desse tsukuyomi, dessa matrix satânica. Que só Jesus Cristo pode libertar, que só Jesus Cristo pode mostrar o caminho da verdade. Só Jesus Cristo pode. Eu não posso. Tudo que eu posso fazer é falar dessa palavra, orar, jejuar, interceder, profetizar, proclamar e esperar que o Espírito Santo de Deus faça uma obra na sua vida, para que você venha se arrepender de seus maus caminhos, das suas ofensas de pecado, e que, como eu fui ressuscitado da morte espiritual e hoje estou vivo para a glória de Deus, que você também seja ressuscitado da morte espiritual e venha estar vivo para a glória de Deus. Versículo 12. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Haramashuri kandarabashou kendogeno amassou priandernara glacia. Torquindebro marco lava suri candoraba suri endo hamakau acernia halabra suri candaramanai. Aleluias. Na verdade, eu quero ser como Paulo. Eu prefiro falar 1000 palavras que você entenda do que eu estou falando, do que falar uma palavra da qual você não entenda e não compreenda. Muitos podem se escandalizar com línguas estranhas,
Realmente não é muito ideal falarmos em línguas quando estamos pregando, principalmente para as pessoas que não conhecem, que não entendem. Mas às vezes o Espírito Santo nos toma de uma maneira tão forte. Às vezes o Espírito Santo se abunda, superabunda de uma maneira tão forte nas nossas vidas. O Espírito Santo transborda de uma maneira tão grande em nossas vidas, em certos momentos que a gente não aguenta e começa a falar. Halassuki, Andanamahai. Começa a falar em mistério com Deus. Alguns têm dom de interpretar, quem tem ouvidos ouça. Porque se fosse para minha própria edificação, tenho certeza que eu não teria falado no vídeo, mas eu fiz para edificação daqueles que ouvem. Halamassou, Kandaramahamassuri, Kandaramaha. O fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Quem foi que disse isso? Deus. Deus disse isso. Para quem? Para Noé. Deus chegou para Noé e disse: olha, Noé, o fim de toda a carne vai chegar ao fim. O fim desses mortos-vivos chegarão ao fim. E não vai ser ressuscitando. Porque eles não querem ser ressuscitados. Eles são mortos que não querem ser ressuscitados. Eles são mortos que já ouviram que estão mortos, mas não querem receber a vida. Eles estão mortos em ofensa de pecado. Mas eles não querem ser ressuscitados. Eles estão mortos em ofensa de pecado, mas eles não querem vir para a vida. Eles estão nas trevas, mas não querem vir para a luz. Eles estão tropeçando em pedras no escuro, mas eles não querem vir para a luz. E essa luz é Jesus Cristo. Então, Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Todo mundo vai morrer. Tudo isso vai morrer. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai ter um fim. Eu sei que estamos falando de dilúvio, mas eu quero abrir um parênteses aqui e falar uma coisa seríssima. Tem um hino que diz: o fim de todas as coisas vem, não tarda. Cuidado. É um hino da harpa. O hino da harpa de número 334. O fim vem, cuidado. O hino começa assim: o fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir
há de morrer, tormentos padecerá, pois quem deseja sobre o mal a vitória no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Eu só abri esses parênteses para cantar esse hino, para falar uma coisa: o fim de todas as coisas vem. Da mesma maneira que veio com o dilúvio na época de Noé, vai vir de novo. Com o dilúvio? Não. Deus fez um juramento. Deus fez uma promessa que não acabaria com a face da terra, com os seres humanos, com água, com dilúvio. Porque o ser humano é mau desde o princípio, desde o seu nascimento. Mas o fim vem. Que fim é esse? É o fim onde a carne dos ímpios serão como esterco sobre a face da terra. É um fim onde os ímpios, a carne dos ímpios serão como cinzas e serão pisadas pelos justos. Os justos pisarão nas cinzas dos ímpios. Que fim é esse? É o fim onde os próprios anjos clamarão às aves dos céus: venham, venham e comam da carne que está na terra. É um fim que sairá uma espada aguda da boca de Jesus. É um fim onde Jesus Cristo pisará o lagar das uvas da ira de Deus, onde os 7 anjos com as 7 taças que conduzem as 7 pragas das 7 iras de Deus serão derramados sobre a face da terra. Que fim é esse? É o fim da grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18, 17 e 19. 17, 18 e 19. A queda da grande Babilônia. O fim do grande sistema. É no tocar das trombetas. É no romper dos selos. É o fim que os ímpios sentirão. Morrerão com dor, com pragas, com catástrofes que virão sobre a terra. Este é o fim. Este é o fim. E só Jesus Cristo pode libertar. Porque a Bíblia diz que antes do toque da última trombeta, ele virá com voz de Deus e trombeta de arcanjo. Com trombeta de Deus e voz de arcanjo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não me engano. E ele tirará da terra a sua igreja. Ele irá arrebatar a sua igreja. Os anjos de Deus irão recolher todos os santos, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e esses mortos são os mortos em Cristo. São aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que estão com Cristo. Eles estão vivos com Cristo, mas na terra eles estão dormindo. Aqui na terra eles estão dormindo, mortos, dormindo. Dormindo em Deus, esperando em Deus, dormindo aqui, estando eles na glória de Deus. Com eles estão na glória de Deus. A Bíblia diz que estão dormindo, que estão mortos, que estão na glória de Deus, que é o paraíso. Que é o paraíso. Quando Cristo voltar, esses mortos de mais de 2.000 anos, de mais de 3.000 anos, de mais de 2.000 anos, desde a geração de Adão e Eva,
todos os santos, todos que acreditaram em Deus, todos que fizeram certo diante de Deus, todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo e viveram por Cristo, serão ressuscitados primeiro. E juntamente com os vivos, serão levados ao céu, porque os vivos serão transformados em um corpo de glória, e todos nós seremos levados a Deus. Estaremos com Jesus Cristo lá nos céus, estaremos com Jesus Cristo lá nas nuvens. E então, Cristo irá lançar a ira de Deus sobre a terra. Ele irá pisar o lagar da ira de Deus. Sairá uma espada aguda de sua boca. Apocalipse, capítulo de número 19. Os últimos versículos do Apocalipse, capítulo de número 19. Isso completa as profecias do Antigo Testamento, dos profetas menores. O fim vem. O fim de toda a carne está chegando. Daqueles que não querem viver na luz, daqueles que não querem ser quadrados, daqueles que não querem viver a palavra, daqueles que estão na igreja, mas bebem, daqueles que estão na igreja, mas fumam, daqueles que estão na igreja, mas prostituem, daqueles que estão na igreja, mas vivem de uma maneira promíscua, daqueles que estão na igreja, mas comentem mentiras. Todos esses ficarão. Nenhum desses subirá no arrebatamento. Porque estes são joios. Estes são 5 virgens loucas que, mesmo tendo lamparinas acesas, não tinham azeite reserva para entrar para as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo de número 25. O fim de todas as coisas vem. E por que o fim de todas as coisas vem? Porque o fim de toda a carne é vindo perante a face de Deus. Por que isso? Por qual motivo? Por qual razão? Versículo 12, parte B. Porque a terra está cheia de violência. Versículos, parte C. E eis que os desfarei da terra. Deus está dizendo hoje, o fim vem. O fim está vindo. O arrebatamento nunca esteve tão perto. O tocar da trombeta de Deus nunca esteve tão perto. Jesus Cristo chegar e proclamar aos santos: vinde, nunca esteve tão perto. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais se aproximando. Por se muito multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a ciência, muitos terão comichões nos ouvidos e não querão dar ouvido à sã doutrina, à santa palavra de Deus. Não querão dar ouvido, não vão querer dar ouvido ao que está escrito aqui, não vão querer dar valor ao que está escrito aqui. E procurarão para eles, procurarão para si. Esses que não querem dar valor ao que está escrito, procurarão para si. Igrejas inclusivas, igrejas que aceitam seus pecados, igrejas que não pregam doutrina, que não pregam ofertório, dízimo, que não tem a liturgia do culto, igreja que não prega contra o pecado, igreja que não confronta os seus pecados. Uma igreja que não me confronta é uma igreja morta, porque uma igreja precisa me confrontar, porque a igreja só é viva na palavra. Se a igreja está viva na palavra, ela vai me confrontar. Eu vou ser confrontado. Eu sou confrontado, porque eu sou carne. Eu sou um pecador redimido em Cristo Jesus, que tem que orar, jejuar, buscar a santa palavra, que tem que me crucificar todo santo dia. Todo dia eu tenho que carregar a minha cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas
Tenho que carregar a cruz todo santo dia. Tenho que negar a mim mesmo todo santo dia. Todo dia eu tenho que me negar. Todo dia eu tenho que negar os meus desejos. Todo dia eu tenho que negar os meus princípios. Todo dia eu tenho que negar os meus ideais. Todo dia eu tenho que negar o que eu sou para que eu seja aquilo que Cristo quer que eu seja. Porque se for para me viver como eu quero, se for para me viver do meu jeito, se for para me viver de acordo com os meus ideais, de acordo com os meus pensamentos, eu estou morto, eu sou um zumbi. Eu estou morto. Eu estou corrompido. E quando Jesus voltar, eu não vou subir. Mas se eu sou confrontado e carrego a minha cruz todos os dias, negando os meus princípios, ideais, pensamentos, vontades, que não é fácil. Você vê isso na oração, meu querido. É na oração, minha querida. Você acha que não? Tá andando aqui, de repente lá vem Satanás com a seta dele. Por isso que tem que usar o capacete da salvação. Efésios, se não me engano, capítulo 5. Aleluias. Vou confirmar. Louvado seja Deus, Efésios, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Que fala sobre a armadura de Deus. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da justiça, a espada da verdade, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho. Porque se a gente não tiver com essas coisas, a gente vai ser alvejado. A gente está sendo alvejado todo dia, a gente está sendo perseguido todos os dias pelos ideais do mundo, pelos ideais da Grande Babilônia. A Grande Babilônia é um sistema. A Grande Babilônia não é a cidade em si, a Babilônia em si. A Babilônia é o sistema mundano que está no planeta Terra inteiro. Não está falando de uma cidade, de uma determinada região. Está falando do mundo inteiro, do sistema no mundo inteiro. E a Grande Babilônia vai cair. Está escrito que vai cair. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem disse isso? Jesus Cristo. O Verbo encarnado. O Verbo vivo. O Verbo de Deus que encarnou. João capítulo 1, versículo 1. O Verbo de Deus. O Verbo encarnado. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. O céu passa. A terra passa, mas as minhas palavras jamais. E ele está dizendo: destruirei, 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 destruirei. Toda a carne diante dos meus olhos, toda a carne diante da minha face, toda a carne diante da minha presença. Porque eu apresentei a luz, eles não quiseram a luz. Eu apresentei a vida, eles não quiseram a vida. Já que querem viver na morte, morram. Já que querem continuar na morte, morram. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ir ao céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele e o Pai é um só. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 7, versículos 11 ao versículo 15. Apocalipse, capítulo de número 21, número 11. Eu vou ler. E vi um grande trono que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu da terra e do céu, e não se achou lugar perante eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida hoje. Jesus Cristo quer escrever o seu nome no livro da vida hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui a pouco. É hoje, é agora. É nesse momento que Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. É nesse momento que Jesus Cristo quer escrever o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não sofrerão a segunda morte. Não sofrerão a segunda morte. Porque ressuscitando eles espiritualmente dos mortos, viverão para sempre com Cristo. Não participarão da segunda morte, mas estarão vivos para sempre. Apocalipse, capítulo de número 21 também. O fim vem. Está vindo aí. Jesus Cristo vai destruir. E por quê? Porque a terra está cheia de violência. Tráfico humano. Tratar as pessoas como objeto sexual. Estrupa e joga fora. Estrupa e mata. E enterra. E ainda fica com uma lembrancinha, com um fiapo de cabelo para dizer, para ficar cheirando. Cara, isso é tão nojento, tão pervertido, tão escroto. E pior que mulher também faz isso. Tem uma raça de mulher que também faz isso. Porque se não tivesse, essas palavras não sairiam da minha boca. E Deus vai acabar com tudo. Mas mesmo você, pode haver esperança. Põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Lamente. Se ponha de joelho. Brade por misericórdia e piedade. E busque ser salvo em Cristo Jesus. Busque a redenção em Cristo Jesus. E possa achar esperança para você. Porque Jesus morreu tanto para os bons quanto para os maus. Jesus morreu para todos. Jesus morreu por todos. Só que nem todo quer a luz. Nem todos querem viver na luz. Nem todos querem estar vivos. Muitos querem continuar mortos. Querem continuar mortos? Enfrentarão a segunda morte. Sem problema nenhum. E é lago de fogo. E se o inferno é ruim, o lago de fogo é pior. E eis que os desfarei com a terra. Essa terra como nós conhecemos, Apocalipse capítulo de número 21, versículo
9. Eu quero ler a parte B do versículo, a última parte do versículo de Apocalipse, capítulo de número 20. Perdão, Apocalipse, capítulo de número 20. O juízo final que eu li é Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo 15. Perdão. É Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 9, parte B. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O que é isso? Isso aqui é pós-milênio, na guerra de Gog e Magog, que todo mundo fala, comenta aí, que depois do milênio. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo vai causar um reboliço, vai restaurar a terra, vai acabar com os ímpios, e a igreja reinará com Cristo nessa terra, haverá sobreviventes. Por 1000 anos, Jesus Cristo reinará com vara de ferro, o diabo estará preso por 1000 anos, depois o diabo será solto por um pouco de tempo, e esse um pouco de tempo ele irá testar o coração dos homens, os corações dos homens se levantarão contra Jesus Cristo, e se levantando eles contra Jesus Cristo, vai cair fogo do céu e consumir todos eles. E aí então vem o juízo final. Esse fogo que vai cair do céu é o fim de todas as coisas, onde esta terra será queimada, devorada, dizimada, acabada. E o que acontecerá dessa terra? Essa terra passará por uma reforma. Essa terra passará por uma transformação, por uma renovação. Agora sim, Apocalipse capítulo de número 21. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que isso significa? Que depois do milênio... Ah, mas está longe. Não. Milênio pode estar longe. Só que a destruição da terra parcialmente é no retorno de Cristo. A destruição da terra total é pós-milênio, onde a terra será transformada. Toda a terra será queimada em fogo, queimará todos os ímpios restantes, e a igreja e os santos e os povos de Deus que escolheram viver na luz, que escolheram viver com Cristo, estes habitarão em um novo céu, uma nova terra, que o mar já não existe mais. E qual a localidade? Aqui, esta terra aqui. Esta terra aqui será transformada, será primeiro queimada, destruída e regenerada depois. Depois de regenerada, o apóstolo Paulo ele já viu essa terra regenerada. O mar já não vai existir mais. É o novo céu e a nova terra. E Deus descerá dos céus e habitará no meio dos homens. Para sempre. Com a santa cidade, a nova Jerusalém. Vamos ficar por aqui. Paramos no versículo 13. Próxima oportunidade, nós daremos continuidade a partir do versículo de número 14. O fim de todas as coisas vem. E vai vir depressa. Deus tem pressa de realizar isso. Jesus Cristo tem pressa de realizar isso. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, porque o esposo vem aí. Prepara azeite. O problema não é dormir. O problema não é ter azeite na lamparina. O problema não é estar de lâmpada acesa. O problema é não ter azeite em reserva. Porque todas as 10 virgens, Mateus capítulo 25, todas as 10
dormiram. Todas as 10 tinham lâmpadas. Todas as 10 estavam com as suas lâmpadas acesas. Todas as 10. Só que 5 delas tinham azeite reserva. No arrebatamento não vai subir quem tem lâmpada acesa. No arrebatamento vai subir quem tem reserva para continuar brilhando para sempre com Cristo. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Jesus Cristo vem. De há mais de 2000 anos. E ele está dando tempo. 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 Só que ele não está aguentando mais. A terra está cheia de violência. A terra está cheia de maldade. E ele não está aguentando mais. Porque os santos se corromperam. Aqueles que eram para ser diferentes, separados, estão se corrompendo. Assim como a geração de Sete se corrompeu com a geração de Caim. Assim como Israel se corrompeu com as outras nações. Infelizmente, a igreja está se corrompendo com o mundo. E com pesar no coração, Deus vai destruir da face da terra. Deus não tem prazer na morte nem na destruição. Mas os humanos não colaboram, poxa. A raça humana não colabora. Aí, com pesar no coração, aquele que deu a vida, ele tem poder para tirar. Se ele tem poder para dar, ele tem poder para tirar. Ele deu a vida, ele vai tirar a vida. E pior, ainda vai lançar no lago de fogo. Vamos orar. Vamos buscar a vida. Ainda dá tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o quando está perto. Porque haverá um tempo que não haverá mais tempo. E isso é um alerta para mim também. Porque eu preciso orar mais. Preciso jejuar mais. Preciso me dedicar mais. Porque é muito fácil você pegar o seu celular e ficar 2 horas no TikTok, 2 horas no Quai, 2 horas no Facebook, 2 horas no YouTube, 2 horas na Netflix, 2 horas no Instagram. Fácil demais. Mas quero ver você ficar 2 horas aqui. Duvido você ficar 2 horas aqui. Quero ver você ficar 2 horas de joelho orando. 2 horas de joelho orando. Não é fácil. Não é fácil você ficar 12 horas jejuando, 10 horas jejuando, 2 horas jejuando. Acordado, não dormindo. Pode jejuar acordado? Depende. Você vai jejuar 24 horas, você não vai ficar acordado 24 horas, você vai precisar dormir. Então não tem problema você jejuar dormindo. Desde que você tenha seu sacrifício aí de 4 horas, 6 horas de jejum. Você nunca sentiu uma dor de barriga, né? Nunca jejuou. Jejua. Sacrifica a tua carne. Porque a grande cidade de Nínive se levantará para julgar e condenará os ímpios no dia do juízo. O próprio Jesus disse isso. Eu não vou deixar outro sinal para vocês senão estes. A grande cidade de Nínive se levantará, os julgará. Porque os ninivitas se arrependeram dos seus pecados quando Jonas pregou. Agora arrependam vocês dos seus pecados enquanto eu prego, para que não sejais condenados à morte, mas para que possam entrar para a vida. Deus abençoe vocês e até a próxima.